Vamos abrir o livro de Deus em Apocalipse, capítulo de número 6, inicialmente. Livro de Deus aberto, no livro das revelações. A palavra Apocalipse significa revelações, como já temos aprendido. Hoje será a aula desse seminário escatológico, a aula de número 10. E estaremos estudando sobre os mártires cristãos e onde eles estão até o retorno do nosso Salvador. E tem uma pergunta para a gente refletir também. Será porque que os pastores da TV aberta, outros usando o título até de apóstolo, será por que eles não falam sobre isso? Será por que eles não ensinam sobre isso? Uma pergunta para a gente pensar sobre isso. E no decorrer do estudo do Apocalipse nós vamos descobrir passo a passo por quê. Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, inicialmente. Depois estaremos vendo alguns outros que têm uma ligação muito forte com esse texto de hoje. São dezenas de passagens da Escritura sobre isso. Mas no porquê do tempo não temos como ler todas. Então nós estaremos lendo algumas que são muito fortes a ligação com esse texto. Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11. Está escrito assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram-lhe dadas a cada um deles compridos vestidos brancos, ou vestes brancas, em outra tradução. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprissem o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Os mártires, nesse ponto da Escritura Sagrada, o texto fala onde eles estão. E os irmãos, prestem muita atenção, porque como já estamos estudando há 9 reuniões seguidas, e agora é a número 10, os irmãos já aprenderam, e é sempre importante a gente lembrar, que o livro de Apocalipse é um livro especial, irmão Marlene Lima, para a igreja. É um livro onde ficou guardado os mistérios de Deus para a igreja. É um livro que Deus escondeu as coisas que estariam acontecendo no tempo dos primeiros apóstolos, no tempo da Idade Média e no tempo futuro, no tempo da igreja do fim, a igreja que vai testemunhar, que vai encontrar com o nosso Salvador no arrebatamento, e os que não estão levando a sério o compromisso com Deus, a palavra, e vão ficar aqui para encontrar o iníquo, Belial, o anticristo. Então aqui nós vamos ter hoje uma grande revelação que a maioria dos meus colegas pastores não fala sobre isso, não ensina sobre isso. E se entre nós, obreiros e pastores, há essa falha,
Imagine entre os irmãos e irmãs que estão congregando, como poderiam saber se não for ensinado? Então a maioria não sabe para onde foram os mártires e onde eles estão e estarão até a volta de Cristo. E hoje a palavra de Deus vai nos ensinar. Tem uma revelação aqui sobre isso. Primeiro vamos entender o que é, quem são os mártires. Os mártires cristãos no original, que são imitadores de Cristo, não confunda, meus irmãos, cristãos com evangélicos. Nós não somos evangélicos. E ponto. Não. Porque com o passar dos anos, a palavra evangélico, que nasceu depois da Reforma Protestante, por volta de 1517, com Lutero, e depois, com o passar dos anos, chegou um período que foi deixando de ser identificados os servos e servas de Deus como cristãos, e passou a ser chamados de evangélicos, de protestantes, e nos Estados Unidos, entre outros países, são chamados de gospel. Gospel significa para nós o mesmo que evangélicos. Então não vamos confundir cristãos com evangélicos, com crente e ponto, ou religioso. Nós já aprendemos aqui, vale a pena lembrar, os irmãos que estão acompanhando esse seminário, os estudos, todo o nosso trabalho pela internet, através das gravações, de irmãos em outros países que estão também repassando. Deus continua abençoando cada um dos irmãos, Deus vai nos recompensar por esse trabalho também. Há uma grande diferença que vale a pena lembrar para compreendermos toda essa mensagem aqui, a revelação da palavra. Crente é alguém que crê em Deus. Quem crê em Deus é crente. Quem não crê, assim porque não foi informado, é descrente. Agora, quem foi informado, quem tem informação a respeito, e escolhe não crer, não acreditar, se declara então ateu, no caso do homem, e ateia, no caso das mulheres. Então quem crê é crente. Católico é crente, porque crê em Deus. Espírita da linha branca é crente, entre outros. Evangélico, quando começou nas raízes, até era interessante, tinha diferença, eu sou evangélico, porque eram sinônimo de pessoas que andavam segundo o evangelho. Evangélicos. Segundo o evangelho, segundo está escrito. Com o passar dos anos, e piorou muito dos anos 90 para cá, evangelho deixou de ser uma referência que leva a referência do original de ser cristão. E na Escritura, em Atos 11, 27, quem não tem essa passagem marcada, marque, grave na sua mente, é de suma importância para todos nós termos conhecimento deste texto. Nessa passagem, a palavra de Deus nos instrui que os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Eles foram chamados cristãos. Eles não foram chamados de crentes, eles não foram chamados de evangélicos e nem de religiosos. Eles foram chamados cristãos. Porque cristãos, Atos 11, 26. Obrigado pela pontuação aí. Atos 11, 26. Está escrito assim. E sucedeu que todo um ano, ou aquele ano, ou um ano, dependendo da tradução, se reuniram naquela igreja
e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos significa no original imitadores de Cristo, ou pequenos cristos, fagulhas. Pessoas que dependem, quer imitar, quer ser igual a ele. Então esses mártires aqui, onde lemos em Apocalipse, capítulo 6, 9 ao 11, está fazendo referência àqueles homens e mulheres, famílias inteiras daquela ocasião, que eram cristãos autênticos, verdadeiros, e que, se fosse necessário, eles davam até a vida para defender a causa. Lembra que lemos aqui que foram pessoas que morreram por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E no versículo de número 11, os mártires clamam. No versículo 10, eles clamam pedindo justiça, pedindo que Deus entre com justiça. Porque Deus prometeu isso. Não tem a data exata marcada, mas Ele prometeu. E vai acontecer. E no versículo 11, eles recebem roupas brancas, fala de pureza, fala de vitória. E termina o versículo dizendo para eles aguardar um pouco. Esperar um pouco, repousar um pouco, até que se cumpra o número daqueles que precisam passar pelo martírio para cumprir toda a profecia, o propósito de Deus, para que o nosso Senhor retorne. Aqui tem uma verdade impactante, que vai contra a maioria do segmento religioso da área evangélica que está em nosso tempo. Por quê? Porque a maioria tem ensinado apenas uma vida de facilidade, uma vida no sentido de que veio para o Senhor, veio para a palavra, veio congregar. Alguns colegas meus pastores chegam a dizer às pessoas: sua vida não terá mais luta, você nunca mais vai ter dificuldade na sua família, tu nunca mais vai ter crise financeira e assim por diante. É um erro, porque não é assim que está escrito. Nós podemos melhorar sim, nós podemos ter a bênção de Deus sim, podemos permanecer com ela. Mas isso não significa que nós não vamos enfrentar adversidade, que nós não vamos enfrentar alguns estreitos da nossa vida. O nosso Salvador disse que aqui no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, ele disse: eu venci o mundo. E nós, em Cristo, também venceremos. A gente vê em todo o Novo Testamento. Outra verdade aqui nesse texto é que está guardado aqui uma grande realidade de muitos países, uma grande verdade, que aqueles que querem apenas juntar um grande número de pessoas, sem preocupar com o bem-estar dessas pessoas, no sentido espiritual, no sentido familiar, e principalmente no sentido de que caminho essas pessoas estarão caminhando ao segui-los, eles não estão preocupados com essas pessoas estão indo para o céu ou não, porque eles sabem que eles mesmos não estão indo. Atente bem para isso, meus irmãos. Um líder de qualquer denominação que está com o livro de Deus na mão, com a missão de ensinar e orientar. Quando ele já quebrou a sua aliança com Deus, está preocupado só com a vida aqui, com a riqueza material, com a fama, com o poder humano, ele já se entregou a Mamon. Mamon é um espírito maligno, uma potestade que está por trás do dinheiro, quando a pessoa coloca o seu coração no dinheiro. Quando esses líderes se vendem a Mamon, eles não se preocupam com as ovelhas. Eles só vão estar preocupados em manter essas ovelhas só ouvindo o que elas querem ouvir, prometendo o que todo ser humano quer ouvir e não ensinar a palavra toda como ela é. Não. Eles não vão estar preocupados com isso. E aqui tem uma outra verdade agora, que é:
quem guarda a igreja na terra, quem protege a igreja na terra, não são os políticos. Não é poder velho. Quando um líder diz assim, vamos eleger o irmão tal, ou a irmã Beltrana, para defender a igreja, é mentira. Porque quem defende a igreja aqui na terra é o dono dela. E a igreja verdadeira, composta de homens e mulheres, pecadores, porém arrependidos, reconciliados com Deus em Cristo, e aqui, nessa noite, eu e tu, nós fazemos parte dessa igreja. E ela está em todas as partes do mundo, onde tem pessoas com o mesmo propósito nosso. Servir a Deus, cuidar das nossas famílias, como Paulo escreveu em Timóteo, capítulo 5, versículo 8, aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio. Nós fazemos parte dessa igreja verdadeira. É Deus, o dono dela, Jesus Cristo, que comprou, que pagou por ela, por mim, por ti, pelos nossos pecados no Calvário. Ele sim é que guarda. E quando ele permite que a igreja seja perseguida, como hoje acontece, em uma das duas Coreias, tem uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Nas regiões onde o islamismo predomina, há uma perseguição também de morte. Onde existe seitas e heresias do sistema religioso fechado, há perseguição contra os cristãos verdadeiros. Ainda hoje, durante esse culto, nesse momento que estamos aqui estudando a palavra, existem pessoas morando sendo torturadas. Existem mulheres sendo estupradas. Existem crianças sendo maltratadas na frente do pai e da mãe. Para quê? Para forçar os pais, para eles negarem a fé em Cristo. Mas muitos desses cristãos, desses servos e servas de Deus, homens e mulheres, moços e moças fiéis, têm tido uma graça da parte de Deus, uma fidelidade tão grande, que vão até a morte e não negam a sua fé em Cristo. E esses ainda hoje estão fazendo parte dessa profecia aqui, que é cumprir o número dos mártires. E aí, humanamente, a gente fica um pouco chocado, porque a gente pensa, mas como Deus pode permitir que alguém morra pela causa, sendo que ele pode livrar? Meus irmãos, a palavra de Deus, a Escritura diz, em Mateus 16, 26, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quando uma pessoa, por dar o seu testemunho, alcança muitas e muitas outras, ao ver essas pessoas ser fiéis até a morte, isso tem muito valor diante de Deus. E aí eu quero chamar a atenção de todos os irmãos, todos nós estarmos atentos e agradecermos muito a Deus pelo privilégio que temos por morar num país como o nosso, onde nós temos essa liberdade tão grande. Aqui nós podemos ter o livro de Deus na nossa mão, sem ter que arriscar o nosso pescoço, sem ter que arriscar o pescoço do nosso filho, sem ter que arriscar o pescoço de alguém da nossa família que a gente ama e que nos ama. Nós temos esse privilégio, Deus tem nos dado esse privilégio, tem nos protegido. Nós temos o privilégio de poder nos reunirmos como aqui com a porta aberta e usar ainda o aparelho de som que as pessoas estão ouvindo lá fora, lá longe, estão ouvindo. Nesses países onde há essa perseguição declarada, os cultos, as reuniões, os estudos da palavra de Deus têm que ser escondidos. E as pessoas, para poder ter uma parte da Escritura Sagrada, do livro de Deus, precisam rasgar as páginas e cada um andar com um pouco, para ter mais facilidade de esconder. Então vamos agradecer muito a Deus, meus irmãos, pelo privilégio que Ele tem nos dado até esse momento, de termos essa liberdade, de poder estudar, de poder ter um na nossa mão, na nossa casa. É um privilégio, uma riqueza muito grande. Agora, continuando o estudo acerca dos mártires, então nós aprendemos
que os mártires são esses verdadeiros cristãos, homens e mulheres, moços e moças, independente da idade, que morreram, e em alguns lugares ainda hoje morrem por amor da causa, por não negar a fé. Mesmo sendo torturados, perseguidos, presos, eles não negam a fé em Cristo. Esses são os verdadeiros mártires cristãos. E onde eles estão? Onde eles estão? O texto falou. Eles estão debaixo do trono. Eles não estão no pó da terra aguardando. Eles não estão no seio de Abraão. Eles não estão no paraíso, como nós vamos ler aqui. E vamos perceber que alguém foi. Eles estão debaixo do trono. Veja o privilégio. Enquanto algum de nós que morrer por outra causa de morte, que não seja o martírio, nós vamos aguardar no descanso, ou no seio de Abraão, ou em um lugar que está em mistério. A Escritura não fala claramente, nós temos uma citação sobre o seio de Abraão, um lugar de descanso. Existe outro lugar chamado de Hades, não é Aides, de HIV, Hades, que é um lugar de tormento, onde vão os que não partem reconciliados com Deus em Cristo. Nós temos essa referência na Escritura. E para os que partem reconciliados com Deus, através de Cristo, vão para o lugar de descanso, guardado até o dia do arrebatamento, onde eles ressuscitarão primeiro. Mas os mártires, vejam o privilégio. Morreu aqui hoje, o martírio pela causa, como se fosse automático, teletransporte, já vai direto para a sala do trono. E fica ali, como nós lemos aqui, Apocalipse 6, versículo 9 a 11. E ali eles estão falando com o Todo-Poderoso e clamando e pedindo por justiça. E o Senhor respondeu a eles: foram dadas vestes brancas, versículo 11. E foi-lhes dito: repouse ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número daqueles seus irmãos que passarão pelo que vocês passaram. Então tem muitos passando. Mas o privilégio é muito grande. Eles vão primeiro. Os mártires não estão aguardando como os demais. Eles já estão lá. É um grande privilégio. Pouca gente sabe disso. Quem parte por martírio vai automaticamente. Deus seja louvado por isso. Deus é muito justo, muito bondoso. Vamos ler agora no Evangelho do nosso Salvador, escrito por João, capítulo 5, versículo 24, inicialmente. O Evangelho escrito pelo evangelista João é o quarto livro do Novo Testamento. Começa o Novo Testamento em Mateus, e o quarto livro e o quarto Evangelho é o Evangelho escrito pelo evangelista Mateus, capítulo de número 5, versículo 24. Olha o que o nosso Salvador está dizendo. Para mim, para ti e para todos que ainda estão vivos, têm a oportunidade de fazer essa escolha aqui. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na primeira parte do versículo, quando diz: aqueles que ouvem a minha palavra, ouvir aqui, se estudarmos o contexto todo, não vamos fazer por pelo tempo, não é ouvir de escutar apenas, é ouvir e obedecer, dar crédito, colocar esta palavra em prática, no dia a dia. Então, para essas pessoas, olha o que o nosso Salvador está afirmando. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem enviou o Salvador? O Cristo.
Criador dos céus e da terra, que nos criou também. Esses têm a vida eterna em Cristo e não entrarão em condenação. Quando? Depois vamos chegar lá. Vamos estudar Apocalipse capítulo 20. Vai ter o dia da condenação. Ninguém escapará daquele dia. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. O grande dia do acerto final. Nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é uma promessa forte demais, meus irmãos. Porque, mesmo que a pessoa estiver morto espiritualmente, viverá. E mesmo que morrer fisicamente, tem a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quer seja que vivamos muitos e muitos anos, e se tiver escolha, eu sempre falo para o Senhor, se for possível, eu quero viver muitos anos, eu quero ficar, a gente juntos, até o arrebatamento. Quero ver meus filhos crescer, quero ver meus netos, assim por diante, dentro da vontade do plano dele. Ele é que sabe o que é melhor para mim, que ele conhece o futuro. Estou falando da minha vontade. Eu não vou ser hipócrita. Não, qualquer coisa eu estou pronto, quero ir hoje. Não. Se tiver escolha, eu quero ficar mais, não caminhar mais. Nós vamos ter que inaugurar a casa do maior Herodes da Maria Lima, nós vamos ter que inaugurar a casa do irmão Jean, nós vamos ter que inaugurar o carro do irmão Valdeci que vem, nós temos que inaugurar o templo que nós vamos começar a construir ano que vem, em nome de Jesus, para a igreja reunir. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Mas, quer vivamos muitos anos, com Ele nós estamos com a promessa. E mesmo que a gente vá, com 80 e tantos anos, glória, e aí eu vou dizer, aleluia, glória a Deus. A carcaça, o corpo físico, 80 e tantos anos, às vezes a gente, sabe o que é? Meio curvadinho assim e tal. Só que o espírito renovado como águia. A matéria pode até envelhecer, mas a mente, a vontade, é igual o jovem, está profetizado pelo profeta Isaías. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Aleluia! E até os velhos vão ter sonhos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Então essa promessa é para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos mais em um texto. Lucas, Evangelho do Nosso Salvador, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 39 ao 43. Lembrando sempre que, quando às vezes a gente deixa escapulir, fala Evangelho de Lucas, Evangelho é um erro. Evangelho verdadeiro só tem um autor, Evangelho de Cristo, o Evangelho do Nosso Salvador. Agora, escritor tem 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Evangelho por Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. O verdadeiro Evangelho é uma boa notícia, porque em Cristo nós recebemos a oportunidade de perdão, de redenção com Deus através de Cristo. Agora, Evangelho por Evangelho tem Evangelho de Kardec, tem Evangelho segundo Macabeu, tem Evangelho segundo fulano de tal, Beltrano e assim por diante. Então, vamos sair apenas. Evangelho do Nosso Salvador, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43, que tem a ver também com martírio e passagem para a eternidade. Lucas 23, versículo 39 ao 43. Está escrito assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, aqui é o momento da crucificação, meus irmãos. O nosso Salvador, nesse momento, aqui em Lucas 23, 39 a seguir, Cristo está crucificado, ungido de Deus, que se chama no original Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Salvador do mundo. Ele está crucificado na cruz do meio, e à sua esquerda e à sua direita tem 2 malfeitores. O nosso Salvador foi parar na cruz por um propósito soberano de Deus, pelos nossos pecados e pela uma armação do sistema religioso da época que o caluniaram. Mas ele não devia nada.
Agora, os dois que estavam à sua direita, à sua esquerda, um de cada lado, eles desciam tudo. Agora, vamos aqui no texto que aconteceu lá. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele. Blasfemar é zombar. Criticar com muita veemência. Blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro, o que estava do outro lado, ouviu aquilo e entrou na conversa. Entrou na discussão. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E aí agora ele vai fazer uma confissão. Ele repreendeu o que estava murmurando, blasfemando, e agora ele vai fazer uma confissão aqui forte. Olha o que ele fala. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereceram. Quer dizer, a vida deles, a prática deles, mereceram isso. Eles aprontaram muito. Eles estavam ali sendo castigados pelo que devia. Mas este, apontando para Cristo, nenhum mal fez. Olha o versículo 42. Olha o que vai dizer. E disse-lhe, 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E disse o malfeitor que reconheceu os seus pecados, que reconheceu que não podia nada sozinho. Ele reconheceu, irmãos. E ele faz uma confissão e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o versículo 43. O nosso Salvador responde: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Veja, meus irmãos, que essa pessoa estava na mesma condição do outro. Os dois estavam de igual nível. E os dois tinham oportunidade de salvação. E aqueles dois representam, trazendo para o nosso tempo, para a humanidade, no sentido espiritual, representa toda a humanidade. De um lado, os que dizem não para Deus. De um lado, aqueles que criticou e querem fazer uma barganha, negociação. Se tu é Deus, se tu é o Cristo, salva a ti e a nós também. É esse grupo que nós estamos vendo em nossos dias, que quer barganhar com Deus. O negócio deles é: põe Deus contra a parede, determina, vai lá, imprensa Deus contra a parede, exige o que é seu. É esse ladrão aqui representado na hora do martírio, na hora da passagem para a eternidade. Um escolheu o martírio e o outro escolheu a morte como condenado. Por quê? Porque queria negociar com Deus. Ele só queria o benefício de Deus. Ele não queria Deus pela salvação em primeiro lugar. Ele queria o benefício. E muitos dos nossos dias estão querendo o benefício de Deus sem querer Deus. De outro lado, representa esse aqui que reconheceu as suas limitações, os seus pecados, os seus erros, como nós fizemos um dia. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no seu reino. Ele disse: eu preciso. Para mim, o mais importante é salvação. Para mim, o mais importante é ter paz. Para mim, o mais importante é sentir paz. Para mim, o mais importante é estar bem com a minha família. Para mim, o mais importante, só vale a pena viver se for com a sua bênção, se for contigo. Se não, é melhor morrer com o Senhor. É melhor morrer com o Senhor do que viver sem o Senhor. E isso é tão verdadeiro que houve uma fase da minha vida, e o Espírito Santo me manda confessar isso aqui. Houve uma fase da minha vida, meus irmãos, que eu tinha tudo financeiramente sobrando. Tudo. Mas eu não tinha o mais importante. Durou 7 anos da minha vida. Eu tinha 2 carros bons,
Um era Vectra. O Vectra na época era um avião. Ainda hoje é um carro bom, mas era um avião top. Cheque especial no bolso. Cartão de crédito. Mais de 6 imóveis. Financeiramente, muito bem, mas sobrando até o 3. Mas não tinha a bênção de Deus. A comunhão estava quebrada. Não tinha paz. Não tinha alegria de estar voltando para casa. Não tinha alegria de estar com a família. Não tinha o prazer, a felicidade de poder colocar o travesseiro, a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos, que está no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aleluia! Aleluia! Então é isso aqui que aconteceu, meu irmão. Eu sei o que é isso, que eu já vivi isso. 7 anos, Deus me livre. Não adianta ter muito dinheiro, ter muito recurso sobrando e não estar em comunhão com Deus. Pode ter churrascaria todo dia em casa. Pode ter os melhores pratos. Não tem o mesmo prazer, a mesma alegria de comer um arroz com ovo frito quando tem a bênção de Deus. Ajuda aí, meu irmão Desi, vai ser bom pra cá. Com a bênção de Deus vale. Aleluia, aí é bom. Pode ser um pouquinho de comida ou uma fartura. Pode ser a geladeira com pouca coisa ou com muita coisa. Pode ser o carrão do ano, pode ser um carro simples. Com a bênção de Deus é bom. É gostoso até levantar para ir para trabalhar cedo. Aleluia. É gostoso olhar para a companheira, para o companheiro, quem já tem. Quem não tem está planejando. Deus providencia, fica firme, persevera. É gostoso, mesmo com os nossos desafios, nossas lutas, que acontece, que a gente é limitado. Às vezes tem aqueles momentos críticos das nossas limitações, e às vezes a gente fica assim meio durão com o outro, né? Bravo! Mas em Deus da graça, uma vez a mulher se acalma, sábia, ajuda o homem e tal, acalmar, daquele jeito, sabedoria. Da outra vez é a mulher que está nervosa, estressada, aí o homem controla, faz um carinho, tal, um apoio, e a coisa vai fluindo. E vai caminhando, e vai vencendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, avançando aqui, meus irmãos, o ladrão, murmurador, blasfemo, representa na humanidade aqueles que só querem os benefícios de Deus, mas não querem Deus. Só querem as bênçãos, mas não querem contribuir, não querem ajudar com nada, com a obra de Deus, com a obra missionária, com a causa de Deus. Só quer bem a nós. É o que os antigos sabiamente diziam. E alguns ainda dizem, vem a nós sempre. Vosso rei nada. Quem já ouviu esse ditado? Faz muito sentido. De outro lado está aquele que representa eu e tu, que representa todos do planeta Terra que reconhecer, Senhor, nós precisamos de Ti. Lembra de nós, nos ajude. Aleluia. E ele diz para ele, hoje mesmo estará no paraíso. Note que ele estava numa situação de que ao confessar a Cristo ele ia ser martirizado. Ele correu esse risco. E ele falou, lembra de mim. Lembra de mim. Ele preferiu primeiro a salvação. Ele preferiu primeiro a sua aliança com Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos seguir em frente. Agora vamos estar lendo Atos, capítulo 7, versículos 54 ao 58. Atos é o primeiro livro aí, depois dos Evangelhos. Depois do Evangelho escrito pelo evangelista João, é o livro de Atos. Em algumas Bíblias está escrito Atos e outros Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 7, versículos 54 ao 58. Aqui nós vamos ver, depois da igreja iniciada no sentido de congregação, a igreja verdadeira, a igreja única verdadeira da terra, composta de gente, homens e mulheres pecadores, arrependidos, reconciliados com Deus em Cristo. Vamos repetir isso 1 milhão de vezes por mês, para ficar gravado na nossa mente.
para a gente depois saber ensinar para as outras pessoas, ela começou em Mateus capítulo 16. A igreja foi instituída ali, por Cristo. Mateus capítulo 16. E ela começa agora, enquanto congregação, depois que Cristo parte para o céu, ela começa então a se reunir nas casas, onde podia, e o id missionário acontecendo. E aqui, em Atos capítulo 7, nós vamos conhecer o primeiro mártir cristão. Nós vamos conhecer aqui o primeiro da história. O nome dele é Estevão. Aleluia. Aleluia. Atos 7, 54 ao 58. Está escrito assim. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quem estava furioso e rangendo os dentes? Os líderes do sistema religioso. Os líderes do sistema religioso estavam contra Estevão, que era o servo de Deus fiel, o cristão, pregando a palavra segundo está escrito, e o sistema religioso, independente se é católico, evangélico, que for, eles não têm interesse nunca na história, teve e nem terá em defender o Evangelho, o Novo Testamento, como suficiente para a salvação na pessoa de Cristo. Eles sempre vão querer colocar um pouquinho deles no meio entre o ser humano e Deus. Sempre vão querer misturar alguma coisa para que a pessoa fique dependente deles ou desse sistema para chegar a Deus. E o que está escrito é que Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador, aquele que pagou no Calvário por nós, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Único. Ele é o único. Em João 14, 6 está escrito, ele disse, eu sou o caminho, Cristo. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, por ele, Cristo. Devemos ter isso muito claro. Continuando o texto. Eles então estão furiosos e rangiram os dentes contra ele. Contra ele, Estevão. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Veja, num risco eminente de morte. Ele sabia que estava correndo um risco de morte. Lá, naquela realidade, a pena era a pena de morte em apedrejamento. E veja que ele não ficou com medo, que ele não sentiu outro sentimento, ouviu nenhum terror. Ele viu os céus abertos. Olha como é que Deus é bondoso, misericordioso e justo. Por aquele testemunho, Deus mostrou para ele o nosso Salvador lá, à direita de Deus. E olha o que ele fala. Versículo 56. E eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está de pé, à mão direita de Deus. Versículo 57. Mas eles gritavam, eles quem? Liderando o sistema religioso que manipula o povo. Mas eles gritavam com grande voz e taparam os seus ouvidos para não ouvir a pregação verdadeira da boca de Estevão. Taparam os seus ouvidos e arremeteram ou arrastaram, em outra tradução, unânimes contra ele. 58. E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram os seus vestidos, ou as suas roupas, aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem lembra quem é esse Saulo aqui? Que futuramente veio se tornar o apóstolo Paulo. Nesse período ele fazia parte do sistema religioso. Veja como é que é o trabalhar de Deus. Aqui ele está ajudando a perseguir um cristão fiel. Em Atos capítulo 9, passei o 8 e o 9, nós encontramos o apóstolo Paulo indo para Damasco.
perseguir cristãos, continuar a matança. Só que Deus viu no coração dele uma sinceridade. Ele estava enganado pelo sistema religioso. Ele não fazia aquilo por benefício próprio. E Deus ama duas coisas em nós principais: gratidão e sinceridade. E Deus vê a sinceridade na vida de Paulo, lá no coração, enquanto o sistema religioso está preocupado em primeiro lugar só com a aparência. Está olhando para nós só preocupando com a aparência, só com a capa, com a embalagem. Deus olha para mim, olha para ti e vê lá dentro do coração. Ele vê lá dentro, vê a intenção. Isso é mais importante. E aí, o apóstolo Paulo, de perseguidor, vem se tornar perseguido pela causa. E vai até o final da sua carreira e termina dizendo, na hora que ele estava quase sendo martirizado, a segunda escrita a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eis que agora eu vejo a coroa da justiça, que para mim está preparada, e não somente para mim, mas para todos que amam a sua vinda. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, para todos. Então, o primeiro mártir da história, Estevão, partiu para a conclusão. Estevão e todos os demais que foram martirizados, e os que ainda são nos dias de hoje, e os que ainda serão, enquanto Deus estiver permitindo e cumprindo o seu propósito, como lemos lá em Apocalipse 6, 9 a 11. Para então vir o retorno do nosso Salvador. E quando cumprir, olha aí mais uma pista, mais uma revelação. Quando cumprir esse número dos mártires, o texto diz, então vai haver o acerto de contas. E esse acerto de contas começará com a vinda do nosso Salvador nas nuvens. Vamos estudar isso com mais detalhes na frente. Nós estamos caminhando para lá. O arrebatamento não é o retorno de Cristo. Entenda isso, meus irmãos. Muita gente mistura o arrebatamento com o retorno de Cristo. Não é. O arrebatamento ele vem nas nuvens e o Espírito Santo leva os salvos, leva a igreja composta de homens e mulheres pecadores arrependidos e reconciliados com Ele, que perseveraram até o fim. Vão em conta com Ele e vão para as boas do Cordeiro. Vamos chegar lá depois em Apocalipse 19. O retorno de Cristo vai acontecer depois, lá por véspera do Armagedon, para salvar os 144 mil remanescentes do povo de Israel, filhos de Abraão, genealogicamente. Vamos chegar lá. Então, meus irmãos, concluindo a aula de hoje, estudo 10, os mártires cristãos, onde eles estão? O texto nos diz, e nós vimos aqui, quem são os mártires verdadeiros. Nós vimos a diferença entre crente, evangélico, religioso e cristão, nós vimos novamente. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo, nós estamos lutando para imitar Cristo, porque evangélico foi adulterado, deturpado com o passar do tempo, e evangélico não faz mais referência ao evangelho. Tem evangélico de tudo quanto é tipo de segmento, e vai daquele modelo que tem uma música por aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí com compromisso com a esposa, tô nem aí com compromisso com a esposa, tô nem aí com compromisso com a família, tô nem aí com compromisso com nada. E eu sou evangélico. Hoje eu até moda ser evangélico. Agora, cristão é diferente. Cristão é alguém que tem compromisso com a causa de Deus, com a palavra de Deus e com família. Porque o maior projeto de Deus aqui na terra, depois da salvação, é família. Família. Então, esses têm compromisso com família e com Deus. Vimos também que os verdadeiros cristãos, desde o princípio da igreja primitiva e até os dias de hoje, que ainda estão perseguindo, e atende bem aqui para mim, meus irmãos. Nós temos muito que agradecer, eu repito, e vamos aproveitar o máximo nesse período de liberdade para aprendermos o máximo, para alcançar o máximo de pessoas que a gente ama, pessoas da família, amigos, assim por diante.
Dedique, meus irmãos, um pouco mais. Dediquemos um pouco mais do nosso tempo para as pessoas que a gente ama. Para as pessoas da nossa família, pessoas que a gente quer elas muito bem, a gente quer ver, além delas bem aqui, a gente quer que elas vá conosco para o céu. Porque existem duas verdades, e nós vamos chegar à frente, que a maioria das pessoas, inclusive o sistema religioso, católico, espírita, evangélico deixou de falar. O céu é real. Você não vê esses líderes da mídia, da TV, falar do céu, falar em arrebatamento, você não vê. E não vê falar em inferno. Existem as duas realidades. O mesmo Deus que criou o ser humano e preparou o céu para os fiéis, é o mesmo que criou o inferno para deliar os seus seguidores demônios e os homens e mulheres que não quiserem o presente de Deus, chamado Jesus Cristo, a porta da salvação. Ele é a porta, ele diz, eu sou a porta. Quem vir por mim entrará e sairá bem. O céu existe, é real. Querendo o sistema religioso, os inimigos de Deus ou não, ele é real. E nós vamos para lá um dia. Aleluia! E o inferno também é real. Querendo o sistema religioso, os inimigos de Deus ou não, é real. E quem não perseverar na palavra do Evangelho, da Nova Aliança, do Novo Testamento, não vai morar no céu. Vai para a sauna de fogo. A sauna de Caldas Novas é muito boa. A gente controla a temperatura e sai para a piscina, mas é bom demais. Mas essa sauna onde Belial e os infiéis vão morar é terrível. Como é que é, meu irmão? Misericórdia. Nós aprendemos nesta noite, entre as coisas mais importantes, que os mártires estão com o Senhor e clamam por justiça. E eu termino dizendo, meus irmãos, vale a pena dedicar 7 minutos a mais do nosso tempo para falar com alguém que a gente ama, para orar em favor de alguém que a gente ama. Existe caso de filhos, pais, tios, cunhados, pessoas que a gente ama, amigos. Existem pessoas que a gente tem uma amizade tão forte, tão verdadeira, que às vezes chega a ser mais forte do que um parente. Existe. É raro, mas existe. Amigo de rocha. Pessoa que está com a gente na hora da alegria, mas está também na hora do choro. Está na hora da gente comer um churrasco, fazer a festa, mas está também na hora do arroz, feijão com macarrão. Pessoa que está, que rocha. Que está quando a gente está com carrão, e está também quando a gente está com fusquinha. Ou de coletivo, já andei muito de coletivo. Vai ser ruim para lá, mas a gente encara quando precisa. Meus irmãos, vale a pena dedicar. Dedica 7 minutos a mais. Dedica um pouco mais para essas pessoas. Convide-as para vir, para estar conosco, para ouvir a palavra junto, para estudar junto. Os irmãos já perceberam, e diga para essas pessoas que aqui é diferente do sistema religioso. Nós não vamos ficar oprimindo ninguém quando aparecer, aceita Jesus, não vai para o inferno. Vem que senão o bicho vai te pegar. Nada disso. Não é por medo. Não é por força nem por violência. Está escrito que é pelo mover do Espírito Santo de Deus, através da pregação e do ensinamento da palavra. A gente prega, ensina, lança semente. Quem age nas nossas vidas é o Espírito Santo. Então traga essas pessoas, amigos, parentes, quem você ama, traga. E o Espírito Santo vai agir. No dia que eles se sentirem preparados, aqui já aconteceu isso. Da pessoa chegar na minha companhia missionária, hoje não vai ter o convite, não, eu quero hoje. Ela vai convidar, ela passou a convidar hoje. Às vezes a palavra vai agindo, e a pessoa fala, hoje eu quero confessar publicamente. Hoje eu quero falar que eu quero ser membro, eu quero batizar. A palavra fala. Então vale a pena. Mas para isso, as pessoas precisam ouvir a palavra. Aos Romanos 10, 17 está escrito assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do Evangelho. Ouvir da pregação da palavra de Deus. Então vale a pena investir um pouco mais, porque se nós não investirmos, não ajudarmos essas pessoas,
Quem vai ajudar? E quem tem a oportunidade, atente bem para isso aqui, meus irmãos. Quem tem a oportunidade, o privilégio de poder conversar com alguém da sua família, com um amigo sobre o assunto, não espere para depois, não. Pode ser tarde. Não espere. Converse. Dialogue. Estenda a mão. Faça uma proposta. Se precisar de ajuda, conte comigo. Para buscar, para levar. Conte comigo. Conte conosco. Agora, existe casos que as pessoas não topam nem falar no assunto. Existe, eu conheço casos. Que não topam nem falar no assunto. Às vezes foram muito oprimidos no sistema religioso, foram feridos e tal. Ou às vezes foram criados um segmento que formou uma barreira. Existem barreiras, muralhas terríveis. E aí precisa de uma batalha espiritual. Intercessão. Oração. Clamor. E sempre atento e pedindo a Deus graça e sabedoria, porque em alguns momentos Deus dá oportunidade. Em alguns momentos tem um jeito de tu entrar com aquela palavra e o Espírito Santo dá. Para nós homens, para as mulheres, o jeito de falar. Deus dá a estratégia. Seja falar com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o amigo. Aí você vai entrando com a sementinha. E vai sondando e vai colocando assim. Aí tu vai saber o jeito de falar com aquela pessoa. Seja o grau de relacionamento que for na sua família ou amigo. Fulano, o papai, a mamãe, meu filho. Você toca um dia comigo, numa reunião, mas é diferente. Vamos lá, sem compromisso. Faz isso para mim como se fosse um presente. Vamos lá comigo, depois eu vou contigo no lugar que você me convidar. E vai trabalhando, vai pensar que não, o Espírito Santo inteira. A gente faz a nossa parte para pensar que não, ele inteira. E quando ele inteira, meu irmão, aí não tem muralha, não tem seta maligna, não tem inimigo, não tem capeta, não tem nada que impede. Deus abençoe, meu irmão, pela água. Não tem ninguém que impede. Sabe por quê? Quando nós nos dispomos a caminhar na direção de alguém, seja filho, filha, pai, mãe, amigo, seja quem for, para nós tem aquele valor do laço que nós temos de relacionamento. Para nós. Só que para Deus é um valor muito maior, sabe por quê? Para Deus é uma alma. E uma alma custou o sangue de Cristo que ele doou lá no Calvário. É uma alma, não importa se a pessoa é pobre, rica, preta, branca, asiática, amarela, grande, pequena, se ela é doutora ou se ela é leiga, não importa, tem o mesmo valor diante de Deus. E quando nós damos um passo nessa direção e Deus vê no meio do seu coração interesse de ajudar uma vida, uma alma, Ele entra com providência. Porque o maior interessado é Ele. Porque Ele sabe o que custou. Ele sabe o que Ele passou para abrir a porta da salvação. E quando nós fazemos isso, Ele vê na minha vida, na sua vida. Olha lá meu filho, olha lá minha filha. Olha lá, e eu fico olhando o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, porque são 3 pessoas. E eles conversando, olha lá, você vê. Gratidão. Recebeu a salvação, já está querendo passar adiante. Olha lá, você vê. Olha lá. Já está querendo levar a boa nova para... Gratidão, olha lá. Vamos ajudar. Vamos entrar nesse negócio. E quando Deus entra no negócio, quem ganha? Quem ganha? Aleluia! Porque não era para nenhum de nós estarmos aqui, meus irmãos. Essa palavra, esse estudo de hoje, existe 2 sentidos aqui. O tempo acabou antes, ainda tem muita coisa. Nós vamos continuando. Tem 2 tipos de martírio na vida do cristão, da cristã. Tem o martírio literário, da morte física pela causa, e tem o martírio que todo ser humano passa, e nós estamos passando por ele, que é da morte, da renúncia da carne. Quer dizer, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que quer dizer isso? Eu não vou fazer mais segundo a minha vontade, segundo o que me ensinaram errado, eu não vou seguir mais a minha vontade, não que me ensinaram errado, eu vou seguir agora. Segundo está escrito no Novo Testamento, a nova aliança, que é o plano de Deus para nós gentios. Eu vou seguir isso. Quando a gente faz isso, é um martírio da carne. A gente está matando a carne, está pondo
carne na morte. E quando isso conclui? Quando a gente vai batismo nas águas, está escrito. A gente se batiza nas águas, como Cristo foi batizado e batizou. E ali morre o velho eu e nasce um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Aleluia! É uma grande vitória quando nós batizamos, que é célula o nosso processo no caminho da salvação. Crer, cremos. Confessou publicamente e depois ser batizado. Será falso. Aleluia! E nós vamos ter alegria ainda esse mês, com fé em Deus, tudo encaminhando para isso. A gente batizar o Herônimo e a irmã Marlene Lima. E na vigília, na virada do ano, eles já vão estar ceando junto conosco. Aleluia! Aleluia! E eu termino agora dizendo, não era para nenhum de nós estarmos aqui se dependesse de Belial. Se dependesse da vontade de Deus, não era para nenhum de nós estarmos aqui. E eu sei bem o que custou para mim. Cada um dos irmãos sabe. É, irmão Valdeci? Você sabe. Para ti, irmão Jean, Elaine, cada um dos irmãos, meus filhos, minha esposa, assim por diante. Não é se dependesse. Eu não queria nenhum de nós no caminho verdadeiro. Nenhum. Só que existe um maior em meu e em seu favor. Aquele que está do nosso lado, ele não dorme. Aquele que está do nosso lado não cochila. Enquanto a gente está dormindo, está escrito que ele dá os seus amados enquanto a gente dorme. Aleluia! Ele vigia e zela até pelo nosso sono. Aleluia! Quero convidar a igreja a estar de pé. Vamos orar agradecendo a Deus. Que Deus em Cristo possa estar falando melhor em cada um de nossos corações e completando a obra que Ele mesmo começou. Não esqueça, vamos atrás de mais uma pessoa. É o que eu falo aqui desde o início do ano. Adote alguém. Adote alguém. Adotar alguém espiritual. Ajude essa pessoa até ela começar a caminhar. Quando ela começar a caminhar, pronto. Ela já vai poder ajudar outra pessoa. E a gente vai adotando outro. E assim Deus completará a obra. Vamos louvar o Senhor, irmã Marlene? Glória a Jesus. Então vamos louvar o Senhor com a irmã Marlene. Maravilhoso. Um dos que eu mais gosto. Até mais parte da minha vida. O nome do louvor é o mover do Espírito. Que eu quero que valorize o que você tem. Vamos cantar com a alma, com a força. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória ao... Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse ser completo interior, dizendo a sempre que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo que move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Graças a Deus. Saiba disso, meus irmãos. Você tem valor. Glória a Deus. Um alto valor. Quando alguém tentar te atingir com um dardo inflamado de Belial, língua felina, linguão, aquele
linguão, que a gente tem que correr só de falar maldade, tentar baixar a autoestima de alguém, pôr alguém para baixo. Não aceita essa palavra, repreenda, pisa nela em nome de Jesus e levante a cabeça. Tudo tem valor. Que hora bendita que a irmã Marlene escolheu esse louvor. Que é uma mensagem de Deus, é realmente um mover do Espírito. Você tem valor. Acredite nisso e o mais Deus fará. Glória a Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Senhor, agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua mensagem, por esse estudo desta noite, ó Pai. E nós queremos Te pedir nesta hora, clamar em nome de Jesus, em nosso favor, que o Senhor nos guarde na perseverança da Tua palavra, na perseverança do Evangelho, na perseverança, ó Pai, fiéis, Senhor, até o fim, fiéis até a morte. Nos guarde, Senhor, na Sua palavra, como estudamos hoje, na revelação do Apocalipse dos mártires. Ó Deus, nós clamamos também em favor da nossa família. Ó Deus, que o Senhor esteja agora alcançando os nossos familiares, no nível que for, na situação que for. Ó Deus, existem áreas que nós não podemos, mas o Senhor pode. E nós acreditamos no Senhor. Ó Deus, nos dê estratégia, nos dê sabedoria para conversar com essas pessoas, para amar essas pessoas ainda mais, para dispormos, ó Pai, ainda um pouco do nosso tempo, nos dê sabedoria e estratégia para poder trazê-las para congregar, para ouvir a palavra. É o Senhor que vai realizar através da Sua palavra, como o Senhor um dia agiu nas nossas vidas. Ninguém acreditava, um dia ninguém acreditava em mim, um dia ninguém acreditava que seria possível a nossa salvação. Um dia nós sentimos perdidos no caminho, cada um de nós um dia achamos que não tinha mais jeito, estávamos feridos, estávamos em depressão, estávamos com a nossa cabeça baixa, estávamos chorando e sangrando por dentro, lá na alma, mas o Senhor tão bondoso, tão misericordioso, aleluia, estendeu a Sua mão para nós com misericórdia, e usou alguém, usou um irmão, uma irmã, usou um pastor, usou um menino, usou uma pessoa que o Senhor quis usar para dar para nós uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, e aquela palavra veio direto e entrou no nosso coração, e desde aquele dia as suas sementes do Evangelho nasceram em nossas vidas, e nós estamos vendo o agir de Deus em nossas vidas. Nós queremos também que isso aconteça com todos da nossa família, com os nossos amigos, e com todos também que nós nem conhecemos, porque eles também carecem do Senhor como nós, eles também precisam do Senhor como nós, e em nome de Jesus, nesta hora, eu quero te pedir e quero te agradecer, certo da Sua ajuda e misericórdia. Eu lhe agradeço, Senhor, eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, e com todos que servem o Senhor com sinceridade na terra, não somente agora, mas para todos sempre. Quem recebe essa palavra vinda de Deus na sua vida diz amém. Amém.